Bom dia, eu sou a Anabela Farias, bem-vindas ao meu canal Orquídeas Portugal. O objetivo deste canal e deste vídeo será falarmos de cultivo de Phalaenopsis em Portugal. Orquídeas em geral, mas Phalaenopsis em particular. Eu tenho uma grande paixão por Phalaenopsis, foram as minhas primeiras plantas. Iniciei o cultivo quando a minha filha nasceu e sempre com imensos problemas porque não tinha quem me ajudasse, não havia a informação que há hoje. Daí ter sentido a necessidade de partilhar aquilo que tinha aprendido pela experiência e porque me foram ensinando e que eu fui lendo num grupo no Facebook que é a Ciência das Orquídeas. Portanto, o objetivo foi sempre esse, ajudar os outros. Nesta fase, e porque este fim de semana estive na Exposição Internacional de Lisboa de Orquídeas, promovido pela APO, do qual eu sou sócia, senti a necessidade de fazer um vídeo, uma série de vídeos sobre o cultivo de Phalaenopsis em Portugal. Apercebo-me que há imensas dificuldades com o cultivo, depois há imensa informação na internet, há muitas tendências de cultivo e, portanto, achei que havia, e isso causa muita confusão. Portanto, eu analisei bem e decidi fazer aqui uma série de vídeos, em princípio serão 5, em que iremos trabalhar o cultivo de Phalaenopsis em Portugal, baseado obviamente na minha experiência, no meu cultivo, do qual eu tenho sucesso, portanto vou partilhar, quem quiser seguir. O que nós vamos abordar, eu criei aqui umas notas, será como plantar as Phalaenopsis em Portugal, se vamos plantar em vaso e porquê de plantar em vaso, o tipo de vaso, se deve ser transparente, não deve ser transparente, se montamos em tronquinhos, se podemos montar em tronquinhos, as condições também que temos obviamente se podemos montar em árvores, portanto vamos tratar sempre baseado em Phalaenopsis. Depois vamos falar, já que vamos escolher o vaso, vamos escolher o substrato. Existem várias opções de substrato para cultivo de Phalaenopsis e alguns com sucesso, outros não estão de facto indicados para as nossas condições cá em Portugal e, portanto, vou-vos dizer aquilo que eu excluiria de imediato. Avançando depois, as regas. As regas é sempre uma coisa que causa muita dificuldade. Para as pessoas que já têm alguns anos e sucesso, isso torna-se uma coisa mais fácil, mas para quem se está a iniciar não consegue perceber porque é que nós não podemos dizer que a rega tem que ser todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês. Temos que perceber de uma vez por todas quando regamos as Phalaenopsis. Eu tenho aqui um exemplo. Tenho aqui uma Phalaenopsis que está totalmente verde nesta raiz. Significa isto que esta planta não precisa de água, não precisa. Todas elas estão totalmente verdes, portanto não precisam de água. Está regado. Mas irei explicar. Ainda dentro de regas, vamos ver se vamos fazer as regas de inverno, as regas de verão. Teremos que ver que há diferenças bastante grandes. O que é a umidade relativa, para também percebermos quando regamos ou não regamos. E também, às tantas, pensar num aparelho. Temos necessidade de um aparelho para medir a umidade relativa e às tantas sim, às tantas não. É uma questão que depois irão analisar. Depois das regas, temos a luz. As Phalaenopsis precisam de luz. Depois há quem diga, tem que apanhar sol da manhã, ou sol da tarde, ou sol...
As Phalaenopsis de facto não precisam de sol, muito menos sol direto, mas nós é que iremos decidir com as condições se elas vão precisar ou não do sol da manhã. É muito importante perceber quando é que as plantas têm sol a mais. Eu tenho aqui um exemplo de uma planta com uma queimadura solar e isto aqui é sol a mais. Portanto, eu aprendi a lição e aqui não há muito a fazer, quer dizer, ou cortamos a folha ou deixamos que ela cresça. Onde é que ela está? Aqui está uma planta que tem uma grande, deixa eu ver se eu consigo mostrar, uma grande queimadura, vou trazer para aqui, uma grande queimadura solar, aqui está, bem esta zona preta, pronto, é uma queimadura solar, ficou na minha janela da cozinha, não fechei a persiana e portanto ficou com uma enorme queimadura. Às tantas foi uma queimadura à hora do almoço, portanto, pelo vidro da cozinha é normal. Como podemos evitar isto? Isto prejudica a planta, é importante saber isso. Portanto, vamos falar de luz e irei fazer um vídeo só sobre a luz. Irá haver outro sobre as pragas que atacam as nossas Phalaenopsis. As Phalaenopsis são bastante atacadas por cochonilha nesta zona das axilas, aqui eu deixei esta planta especificamente com esta folha para falar sobre isto e aproveito já. Há muita gente a pedir, a perguntar o que é que se passa com a minha Phalaenopsis porque ela tem as folhas amarelas. Isto é normalíssimo, isto é um envelhecimento normal da planta, faz parte do crescimento da planta. Esta planta é uma planta monopodial, à medida que vai crescendo e vai tendo folhas novas, não é? As folhas de baixo vão envelhecendo e portanto o que nós temos que fazer com uma tesoura sempre esterilizada, as minhas tesouras, tenho tesouras exclusivamente para as orquídeas e tenho sempre as tesouras desinfetadas, não é? E portanto, isso é uma das razões. Eu abro a folha ao meio e arranco toda esta parte. Porquê? Porque aqui no meio, se nós cortarmos só a folha e não retirarmos a base da folha, se não tirarmos esta parte, o que vai acontecer é que isto acumula aqui as ditas cochonilhas, então aquelas cochonilhas que nós temos de algodão, que se chama popularmente algodão, adoram estas zonas, desenvolvem-se aqui e é aqui que vão meter os seus ovos. O que é que nós vamos ainda falar? Portanto, das cochonilhas, dos fungos. Há aqui uma confusão de que é a cochonilha e os fungos. As Phalaenopsis podem ser atacadas por fungos, muitas vezes por antracnose, que são as pontas secas, e tem que ser tratada, não é? Mas essencialmente são atacadas por cochonilha, e a cochonilha que as ataca é uma cochonilha sugadora, suga-lhe da seiva e a planta vai-se secando, aos poucos vai-se degradando, tem que ser tratada. E pode ser tratada de duas formas, com inseticidas de contacto, que são os que matam diretamente, e os sistémicos. E aqui vamos ver a diferença e para que é que serve cada um e quando devemos usar um e outro, ou se podemos usar concomitantemente. E depois vamos falar dos vírus, e os vírus têm a ver com as tesourinhas. As tesourinhas, somos nós muitas vezes, as plantas já vêm com vírus quando as compramos, ou temos os vírus noutras plantas e somos nós que as transmitimos, mas essencialmente podemos ter uma planta com vírus a vida inteira e ela ser uma planta bonita. O que nós não podemos é permitir que com o nosso mau manuseamento
passarmos isto para as outras plantas. Portanto, isto tem a ver com o manuseamento dos instrumentos também. Obviamente que também tem a ver com a água, com a rega, com se partirmos folhas, mas é sempre mais por aqui. E, portanto, os vírus, as cochonilhas, os ácaros, que pontualmente também há como tratar, não há grande volta a dar, temos que usar um acaricida. E depois, o último, eu deixei para o fim este último, porque senão não avançamos com os vídeos, que é a adubação. E sobre a adubação vamos falar das quando fazer, a que horas, como fazer, com que produtos, com que adubos. E aqui é essencial que todos percebam um bocadinho de que saibamos ler os rótulos de um adubo quando o compramos. Não é preciso ter conhecimentos de engenharia agrónoma, não é nada disso. Temos que perceber aqui quando é que, o que é que vamos dar às nossas plantas e em que altura. Pronto. E aqui vamos falar um bocadinho dos macronutrientes e do famoso NPK, não é? Que é o nitrogênio, fósforo e potássio, e depois um bocadinho dos micronutrientes. Todos nós precisamos de micronutrientes. Tomamos um suplemento alimentar porque estamos fracos. Normalmente isso até é mais na primavera ou no outono. Portanto, as plantas também precisam dos seus suplementos. Não podemos só dar nitrogênio para eles crescerem ou só fósforo para a floração e potássio para a raiz. Não pode ser. Não. Portanto, temos que lhe dar isto. E vejo que isto será o que nós iremos aqui abordar. Portanto, o primeiro vídeo, assim que tenha um bocadinho de tempo, ainda será esta semana, será mesmo sobre como plantamos as Phalaenopsis. Está bem? Tenho... é por aí que vamos começar. Como plantar, aonde plantar. Este ano ainda está calor e dá para plantarmos um bocadinho, está bem? Pronto, obrigada, é só isto. Vou iniciar a minha sessão de vídeos. Os primeiros vou fazer em casa, com as plantas que toda a gente tem, e depois outros irei passar para outro local que irão perceber que é com o manuseamento dos substratos, que não faz sentido estar a fazer aqui. Portanto, tendo outra opção, está bem? Obrigada então, bom dia.